Graça e paz, povo querido e amado de Deus. Estamos aqui mais uma vez para juntinhos meditarmos na palavra dele e que o Espírito Santo dele possa nos conduzir a mais uma reflexão e falar aos nossos corações de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos com o tema esse mês de junho. Só há um remidor e mediador entre Deus e perdoados. Perdoados, ano do perdão, porque o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E quem é perdoado crê que já foi remido, já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém? O texto base para o mês 1 Timóteo 2, 1, 5 e 6, que nos diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Que maravilha, irmãos! Ele é o mediador, porque o mediador é ele que faz o acordo. E Jesus não é qualquer mediador. Ele tem as duas naturezas, divina e humana. Ele conhece a vontade de Deus, que é de salvar os homens. Que todos os homens se arrependam, chegue o pleno conhecimento da graça para a salvação. Ele conhece também a vontade do homem, que por mais pecaminoso que o homem seja, dentro dele está escrito que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então o homem ele tem o desejo, ele anseia ser salvo por Deus. E Jesus é esse mediador. E sendo o mediador, ele próprio se sacrificou para colocar você diante de Deus, para que você falasse diante de Deus. Por isso que Jesus ele é mediador, ele não é intercessor. Porque quando alguém crê que realmente ele é o mediador, que ele é o remidor, o resgatador, essa pessoa, Jesus coloca essa pessoa diante de Deus. E agora você pode falar diretamente com Deus. Por isso que ele orienta, quando orar, ora assim: Pai nosso que estais no céu. Amém? Então eu falo com Deus. Nós, como os filhos de Deus, falamos diretamente com Deus em nome do mediador que é Jesus Cristo. Porque quem intercede é o Espírito Santo, como está escrito lá em Romanos 8, 26 e 27, deixando claro que ele nos assiste, o Espírito Santo nos assiste, né? E aquilo que nós não conseguimos expressar para Deus, o texto diz que ele leva para Deus com gemidos inexprimíveis. Amém? E é interessante a gente perceber isso. Jesus é mediador, ele não é intercessor. Amém? Domingo, né? Jesus é o único caminho para chegar a ser reconciliado a Deus, né? Ele é o único caminho. Foi o que nós meditamos de domingo para cá. E finalizando esse tema, né? Jesus é o único caminho para chegar a ser reconciliado a Deus, com base em João 14, de 6 a 13, mas eu dei ênfase, né, ao 6, que diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo afirma isso, e é interessante que ele não diz que ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ele disse: ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ou seja, onde Deus está, Jesus está. Os dois estão no mesmo lugar. Deus está todinho em Jesus, dentro de Jesus. Por isso que Jesus é o único caminho. E quando a pessoa coloca outro caminho para chegar a Deus, ele se afasta mais de Deus. Ele vai chegar em outro lugar, não a Deus, porque o único caminho é Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora veja,
É o tema de hoje. Tentar a intercessão de ídolos é chegar-se a demônios. Que é um texto que fala por si só. Né? O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 18 a 21. Que nos diz assim. 1 Coríntios 10, de 18 a 21. Diz assim, igreja: Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? Coisa forte, né? O texto é maravilhoso. Ou seja, eu não acredito que nenhum ser humano quer desagradar a Deus. Eu, pastor Rivaldo, eu não acredito que existe um ser humano que quer desagradar a Deus. Nenhum. Inclusive, nós, antes de conhecermos a verdade, éramos idólatras. Nós éramos idólatras antes de conhecer a verdade. Assim como nosso pai Abraão, porque é muito bom a gente entender que Deus não pegou um homem purinho, um homem santinho, que não era envolvido com idolatria, não. A Bíblia diz que Abraão era 100% idólatra. Ele vivia no meio idólatra e ele era idólatra. Como está escrito lá, você pode ler em Josué 24, 2. Além dos rios habitaram antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então você vê que antes éramos idólatras, como Abraão também, todo mundo. Então por isso que hoje, por já termos consciência da verdade, sabemos que tudo que a gente fazia antes, né, que a gente achava que era Deus que recebia, não era Deus, era os demônios que recebia, porque a gente fazia em nome de outras coisas, tentando colocar um outro mediador entre nós e Deus, e não era no nome de Jesus. Então tudo de Deus, tudo que venhamos fazer para Deus, que não seja no nome de Jesus, que não seja em Cristo, é idolatria, e não é Deus que está recebendo os demônios. E a gente fazia isso antes. Hoje, por causa do conhecimento da verdade, a gente sabe que o mediador, que o caminho certo, poderoso, é Jesus. E por isso que a gente precisa ter paciência com os outros, né? Até as pessoas chegarem ao conhecimento da verdade. Como está escrito lá em 2 Coríntios 13, 8, que nos diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela a verdade. Amém? Por isso que o cristão autêntico não faz idolatria. Ele não faz idolatria. E nem anda no meio da idolatria, porque já sabe que estava sendo iludido. Ele sabe disso, que antes de Jesus ele estava sendo iludido. Agora, e se você que é cristão faz idolatria, você está envergonhando Deus e deixando os outros no engano. Você que é cristão, se você faz idolatria, você está envergonhando Deus e deixando os outros no engano. Porque os outros fazem com toda a pureza de coração, porque não conhece a verdade. Você não. Se você fizer idolatria como cristão, você é falso. Você está traindo Jesus. Porque você já disse que chegou a Deus.
e os outros estão tentando chegar. Então, se você já chegou a Deus, você não pode mais fazer isso. Você não pode andar na idolatria, você não pode fazer idolatria, porque você já chegou a Deus. Porque se você conhece Jesus, você já chegou a Deus. Amém? Quem está com Jesus já chegou a Deus, porque Ele manda você orar diretamente ao Pai, chamando Ele de Pai Nosso que estás nos céus, como eu comecei falando, diferenciando aí que Jesus é o mediador e não o intercessor, porque quando você fala diretamente com Deus é porque você já é alguém que Jesus colocou você diante de Deus. Amém? E finalizando com o texto de 1 Coríntios 10:14 e Isaías 45:20b, que nos diz: portanto, meus amados, foge da idolatria. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feita de madeira e roga a um Deus que não podem salvar. Amém? Essa é a mensagem de hoje. E lembre-se, se você é cristão, você não pode fazer e nem andar na idolatria. Amém? E que a graça e a paz do nosso Deus esteja para tudo sempre, no meu e no seu coração, sobre os nossos lares. E que através do nosso testemunho em Cristo, os outros possam se converter e entender que só existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tenha uma boa noite e Deus abençoe.